Efésios 2, versículos 14 até o versículo de número 18. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, diz o seguinte, a palavra de Deus, Efésios 2, versículos 14 até o versículo de número 18. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Até aqui, até o versículo número 18, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, Cristo, o nosso Senhor, Cristo, o nosso Salvador, Ele não sofreu, nem tampouco morreu na cruz do Calvário sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito. Repetindo, Cristo não sofreu, nem morreu na cruz do Calvário sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito, não, jamais. Cada vergonha pela qual Cristo ele passou quando lá esteve, cada dor que Cristo ele experimentou na cruz, bem como cada gota de sangue que ele verteu lá no Calvário, tinha, meus irmãos, meus amigos, um objetivo, um propósito predefinido por Deus, predeterminado pelo Senhor. Esse propósito, esse objetivo, ele fora planejado, ele fora determinado antes mesmo que existisse o mundo visível no qual nós habitamos. Ou seja, foi um propósito, foi um objetivo determinado desde toda a eternidade. De certa forma, que nós podemos dizer que o sofrimento e a morte de Cristo visavam construir um povo dentre todos os povos que nós temos aqui neste mundo, que nós temos aqui nessa terra. O sofrimento e a morte de Cristo, eles visavam construir um só povo dentre todos os povos que nós encontramos aqui neste mundo, que nós encontramos aqui na terra. Quando nós analisamos, meus irmãos, quando nós analisamos, meus amigos, o mundo nos tempos de Cristo, nós percebemos que naquele tempo o mundo ele era marcado pela inimizade, sobretudo entre judeus e gentios. Sobretudo entre judeus e gentios. Os judeus, povo de Deus, os judeus, povo da aliança, eles se orgulhavam, eles se vangloriavam no fato de serem povo de Deus aqui na terra. Por outro lado, os gentios odiavam os judeus justamente por causa dessa arrogância, por causa desse pensamento. De sorte que não havia paz entre esses povos, judeus e gentios, ou seja, pessoas das demais nações. Contudo, Cristo, através da sua obra, Cristo, através do seu sacrifício, ele pôs fim a essa condição de conflito, de inimizade entre judeus e gentios. Por quê? Porque a sua obra. Por quê? Porque o seu sacrifício visava harmonizar esses dois grupos, até então inimigos, até então antagônicos, judeus e gentios. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que é justamente deste assunto que Paulo ele trata nesse texto que nós acabamos de ler, Efésios capítulo 2, versículos 14 até o versículo de número 18. Aqui, nessa passagem que nós lemos, Paulo ele detalha tudo aquilo que envolveu a obra de Cristo,
tudo aquilo que esteve relacionado ao sacrifício de Cristo, dentro desse processo de paz, dentro desse processo de pacificação entre judeus e gentios que Cristo consumou enquanto esteve no Calvário. Dessa forma, meus amigos, dessa forma, meus irmãos, nós compreendemos a razão, o porquê da Igreja de Cristo ela ser formada dentre todos esses povos, judeus e gentios, conforme o sacrifício de Cristo que ele realizou na cruz. Dessa forma, na noite de hoje, pela graça de Deus, nós consideraremos o seguinte tema, nós meditaremos no seguinte assunto: a obra de Cristo na reconciliação. A obra de Cristo na reconciliação. E assim nós podemos nos perguntar, e assim nós podemos nos indagar, quando Cristo ele sofreu, quando Cristo ele morreu no Calvário, o que é que ele estava fazendo dentro desse processo de reconciliar judeus e gentios num só povo, formando assim a sua igreja, formando assim o seu povo aqui na terra? E aí, quando nós olhamos, meus irmãos, meus amigos, para essa passagem, a gente percebe pelo menos 5 ações, a gente percebe pelo menos 5 obras que Cristo realizou dentro desse processo de reconciliação entre judeus e gentios. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, quando Cristo sofreu e morreu no Calvário, ele destruiu a inimizade. Em primeiro lugar, quando Cristo sofreu e morreu no Calvário, ele destruiu a inimizade. Vejam o que nós encontramos no versículo 14, Efésios capítulo 2, versículo 14. Assim, o apóstolo Paulo se expressa em relação a Cristo: porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, aqui no versículo 14, Paulo, ele declara que Cristo, ele desfez a barreira da divisão que existia entre judeus e gentios. Aqui nesse trecho, aqui nessa passagem, Paulo nos ensina que Cristo, ele desfez a barreira que havia entre judeus, a barreira que havia entre os gentios. Antes de Cristo, meus irmãos, meus amigos, os judeus, eles eram o povo da aliança. E conforme nós falamos, sobretudo na nossa última oportunidade aqui, os judeus, eles desfrutavam de todas as benesses, de todos os privilégios, de todos os benefícios espirituais até então. Eles tinham à sua disposição a lei de Deus, que os orientava no caminho do Senhor. Eles tinham acesso ao culto a Deus, onde eles podiam adorar a Deus, exaltar ao Senhor. Os judeus também, eles desfrutavam do trabalho profético, através do qual eles recebiam as promessas da parte de Deus, as promessas da parte do Senhor. Com isso, considerando esses privilégios espirituais, os judeus, eles estavam distintos. Os judeus, eles estavam separados dos demais povos, das demais nações. Só para nós termos uma ligeira noção, só para nós termos uma ligeira ideia, o próprio templo no Antigo Testamento, o próprio templo da adoração, marcava essa divisão. Havia a parte mais próxima da adoração, que era ocupada pelos judeus, e só depois, um pouco mais atrás, a parte que era ocupada pelos gentios, o chamado pátio dos gentios. De sorte que os gentios, eles não tinham esse privilégio de cultuar dentro do templo aonde os judeus cultuavam. Havia essa divisão, havia essa barreira, havia essa separação. E, infelizmente, todos esses privilégios que os judeus eles desfrutavam espiritualmente, ao invés de humilharem os judeus, no sentido de fazerem com que eles dependessem cada vez mais de Deus, o efeito foi contrário. E aí eles passaram a se orgulhar, eles passaram a se vangloriar de todos esses benefícios que, pela graça, Deus havia concedido à sua nação, ao seu povo, a Israel, no Antigo Testamento. E era justamente por causa disso que os judeus, eles desprezavam os gentios. Tanto é que os tinham como cães,
uma forma de tratamento bem corriqueira da sua época. Contudo, essa desavença, ela não era exclusiva dos judeus. Os gentios, por sua vez, também não nutria muito amor, também não nutria muito apreço em relação ao povo de Deus, em relação ao povo da aliança. Muito pelo contrário, os via como um povo arrogante, muito pelo contrário, os via como um povo que deveria ser dominado, como um povo que deveria ser governado. Então, existia essa rixa, existia essa inimizade entre judeus e gentios. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, através da sua obra e obra de cruz, através do seu sacrifício no Calvário, Cristo, ele pôs fim, Cristo, ele derribou toda e qualquer inimizade, toda e qualquer rixa que havia entre judeus e gentios. De sorte que em Cristo, os judeus, eles fazem parte da igreja de Deus, de sorte que em Cristo, os gentios também, eles fazem parte da igreja de Deus, da igreja do Senhor. Então, é isto que Paulo fala, é disto que Paulo trata aqui nesse trecho, sobretudo no versículo 14 da carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2, ou seja, Cristo destruiu a inimizade que havia entre judeus e gentios. E quando nós aprendemos esse ponto, quando nós aprendemos essa verdade, nós extraímos um princípio para nós. Que princípio nós podemos extrair? Que verdade nós podemos extrair? Simples: Cristo é a base da resolução dos nossos conflitos. A cruz de Cristo é a base para a resolução de todos os nossos conflitos. Na cruz de Cristo, meus irmãos, na cruz de Cristo, minhas irmãs, toda e qualquer diferença, toda e qualquer disputa, toda e qualquer rivalidade, elas deixam de existir. O sacrifício de Cristo, ele é mais valioso do que quaisquer uma dessas coisas. E a partir desse sacrifício, a partir dessa obra, as diferenças, sejam elas quais forem, elas deixam de existir. Então, Cristo, ele coloca abaixo o orgulho humano que caracterizava os judeus. Cristo coloca abaixo o ódio dos gentios em relação aos judeus. Por isso agora, através do seu sacrifício, por isso agora, através da sua obra, tanto judeus como gentios, como é o nosso caso, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Senhor. E isto serve para nós como uma lição muito importante. E isso serve para nós com uma aplicação muito importante. Ou seja, que nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que nós devemos nos lembrar, minhas irmãs, da cruz, quando nós estivermos labutando, quando nós estivermos buscando a unidade. Muitas vezes a gente passa por dificuldades em termos de relacionamentos dentro da igreja de Cristo. Às vezes por formas diferentes de enxergar o mundo, às vezes por ações diferentes que nós tomamos em relação às nossas vidas, e aí vem determinadas diferenças, aí vem determinadas dificuldades. E o que é que nós devemos usar? O que é que nós devemos utilizar para acabar de vez com toda e qualquer disputa, com toda e qualquer diferença, com toda e qualquer falta de comunhão? Olharmos para a cruz de Cristo, olharmos para a cruz do nosso Salvador. Porque foi nessa cruz, porque foi através do seu sacrifício que Cristo, ele uniu povos diferentes, povos distintos, fazendo com que eles compusessem agora a sua igreja, o seu povo aqui na terra. Então, nos lembremos disso, meus irmãos, nos lembremos disso, minhas irmãs, diante dessas dificuldades que muitas vezes nos caracterizam em termos de relacionamento, até mesmo dentro da igreja de Cristo, até mesmo dentro da igreja do Senhor, baseando a nossa postura, baseando a nossa atitude na cruz de Cristo. Ela pôs fim e ela põe fim a toda e qualquer inimizade, a toda e qualquer diferença, a toda e qualquer disputa, a toda e qualquer rixa, como acontecia entre judeus, como acontecia entre gentios. Então, em primeiro lugar, dentro dessa obra de reconciliação, Cristo, ele destruiu a inimizade. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, Cristo, dentro dessa obra de reconciliação, ele aboliu os mandamentos.
Cristo, dentro desse processo de reconciliação, ele aboliu os mandamentos como condição de salvação. Vejam aí, versículo número 15, Efésios capítulo 2, versículo número 15. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, em relação a Cristo: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aqui nesse trecho do versículo 15, Paulo ele mostra que Cristo ele tornou sem efeito a lei cerimonial. Para quê? Para formar a sua igreja. Para quê? Para formar o seu corpo, composto de judeu, composto também de gentil. Esse é o resumo do ensinamento do verso que nós temos diante de nós. Cristo ele torna sem efeito aquilo que nós chamamos de lei cerimonial, para a partir disto formar dentre os judeus, dentre os gentios, um só povo, a sua igreja aqui neste mundo. Conforme nós vemos, meus irmãos, minhas irmãs, no ensino do Antigo Testamento, as cerimônias e os rituais que Deus havia ordenado na lei separava os judeus e separava os gentios. Nós até falamos um pouco disso num ponto anterior. Os judeus, dentro da sua maioria, melhor dizendo, os gentios, dentro da sua maioria, eles não podiam adorar a Deus como faziam os judeus. Eles não tinham acesso à palavra do Senhor, eles não estavam habitando ali na Palestina, sobretudo em Israel, de sorte que pouquíssimos mesmo gentios, eles conseguiam ter acesso ao culto a Deus, ao culto do Senhor, que era desenvolvido nos tempos do Antigo Testamento. Contudo, Cristo, ao vir esse mundo, Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, morrendo assim pelos pecados do seu povo, ele formou um só corpo, tanto de judeus como também de gentios, abolindo, tornando sem efeito aqueles cerimoniais, aqueles rituais que nós encontramos no Antigo Testamento, que nós encontramos na lei do Senhor. É interessante, porque quando nós olhamos aqui esse texto, nós nos deparamos com a palavra novo, a qual Paulo ele faz referência, mostrando que essa foi uma das finalidades do sacrifício de Cristo. A partir do momento em que ele morre na cruz, a partir do momento que ele abole na sua própria carne essas leis cerimoniais, ele forma um só homem, dentre judeus, dentre os gentios. Essa palavra novo que Paulo usa aqui, ela tem um significado bastante especial. Aqui novo tem um sentido de novidade, de algo que surgiu, de algo que apareceu. E foi justamente isso que ocorreu dentro do processo da reconciliação. Deus junta dentre os gentios, Deus junta dentre os judeus, fazendo com que eles formem um só povo, fundindo essas duas nações, o seu povo e as demais nações, para delas formar agora uma nova criação, formar dela agora a sua igreja, formar dela agora o seu povo e o seu povo aqui na terra. É justamente isso que Cristo faz, foi justamente isso que Cristo fez, através da sua morte, através do seu sacrifício na cruz, quando ele nos reconciliou através da obra de reconciliação. E isto, meus irmãos, e isto, meus amigos, nos traz pelo menos uma verdade. Que verdade? Cristo, ele tem a capacidade de produzir novos relacionamentos. Cristo, ele tem a capacidade de produzir novos relacionamentos. Quando, através da sua morte, Cristo, ele cria a sua igreja, ele faz com que os componentes da sua igreja vivam num novo relacionamento, um relacionamento de união, um relacionamento de comunhão, não qualquer união, mas uma comunhão espiritual, através do Espírito Santo, que habita no seu povo, através do Espírito Santo que habita nos seus salvos, através do Espírito Santo que habita na sua igreja aqui na terra.
De sorte que nós, meus irmãos, de sorte que nós, minhas irmãs, nós temos uma ligação toda especial um com o outro, que vai muito além das nossas diferenças, que vai muito além das nossas distinções, porque nós temos o Espírito Santo que em nós habita, esse Espírito que nos liga, esse Espírito que nos une, esse Espírito que nos faz um só no Senhor, para a glória do nosso Deus, para a glória do nosso Pai. Então, é assim que Cristo age, é assim que Cristo opera, é assim que Ele trabalha, e foi justamente isso que Ele fez ao nos reconciliar lá na cruz do Calvário. Ele faz com que a sua igreja agora ela seja internacional, que não tenha mais divisão de cor, de sexo, de condição social, de condição cultural, porque existe essa ligação íntima, essa ligação espiritual através do seu Espírito que habita em nós. E por isso nós temos essa união, e por isso nós temos essa comunhão uns com os outros para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos procurar cada vez mais entender com profundidade o que de fato é a nossa comunhão cristã. Muitas vezes a gente fala muito de comunhão, muitas vezes a gente fala muito de união, mas a gente não se apercebe das suas implicações, mas a gente não considera na sua profundidade o que é essa comunhão que nós temos com o Senhor. É uma comunhão espiritual, é uma comunhão devida à nossa salvação, é uma comunhão proveniente da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que faz com que nós sejamos um só povo no Senhor, que faz com que nós sejamos a igreja de Cristo aqui na terra, onde nada, absolutamente nada, tem a capacidade de verdadeiramente quebrar, de verdadeiramente anular a nossa comunhão. O que nos liga é o Senhor, e por isso essa união ela é profunda, e por isso essa união ela é espiritual, e por isso essa união ela é inquebrável, e assim nós nos constituímos povo de Deus, povo do Senhor aqui na terra. Isso ajuda, meus irmãos, isso auxilia, minhas irmãs, para que nós resolvamos possíveis diferenças que muitas vezes a gente tem nas nossas convivências. Isso ajuda, muitas vezes, no interesse que nós devemos ter em comum na causa do Senhor. Isso ajuda na resolução de problemas que muitas vezes a gente tem dentro dos nossos relacionamentos. Ou seja, saber que nós temos um novo relacionamento em Cristo Jesus. Deus nos formou, nos fundiu e nos liga pelo Espírito Santo. E é essa unidade, essa comunhão, essa união que nós devemos preservar para que assim nós possamos viver e viver para a glória do nosso Deus. Então, em segundo lugar, Cristo ele aboliu os mandamentos, formou um novo homem no sentido de novidade, para que assim nos constituamos seu povo aqui na terra. Contudo, Cristo não só aboliu os mandamentos, mas dentro desse processo de reconciliação, quando ele estava sofrendo e morrendo na cruz do Calvário, Cristo ele nos reconciliou com Deus. Em terceiro lugar, Cristo ele nos reconciliou com Deus. Vejam aí, Efésios capítulo 2, versículo 16. Efésios capítulo 2, versículo 16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, ou seja, pela cruz, a inimizade. Aqui nesse verso número 16, Paulo ele nos ensina que Cristo usou a cruz para formar a sua igreja. Aqui nesse verso, Paulo ele nos ensina que Cristo fez uso da cruz para formar a sua igreja, para formar o seu povo aqui na terra. A cruz, meus irmãos, a cruz, meus amigos, ela desempenha uma função toda especial para a formação do povo de Deus, para a formação da igreja do Senhor. Por quê? Porque foi lá, ou seja, foi lá na cruz do Calvário que Cristo ele pagou o preço dos nossos pecados, daquilo que nos distanciava, daquilo que nos separava em relação a Deus. E uma vez que ele fez esse pagamento, uma vez que ele quitou a nossa dívida com o Senhor, ele nos reconciliou com o próprio Deus.
Ele nos reconciliou com o próprio Senhor, e a nossa comunhão com os nossos irmãos, com aqueles que foram reconciliados com Deus, passa a ser uma consequência imediata, passa a ser uma consequência natural. É justamente essa a ideia da palavra reconciliação, que Paulo usa logo aí no início do versículo 16. Ela diz respeito a unir aquilo que antes era amigo, mas tornou-se inimigo. Então, era assim que nós vivíamos com Deus. Antes, em Adão, nós tínhamos comunhão com o Senhor. O pecado nos separou de Deus. E aí Cristo vem e nos reconcilia novamente com Deus. Consequentemente, nos reconcilia com aquelas pessoas que também elas foram reconciliadas com Deus. Então, é através da cruz, é através do sacrifício de Cristo, é através da morte que Ele teve em relação ao Calvário, que produziu isso nas nossas vidas, que produziu essa nova realidade no nosso viver. Ou seja, hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, nós somos pessoas reconciliadas com Deus. Como consequência, nós somos pessoas reconciliadas uns com os outros, e por isso nós vivemos em união, e por isso nós vivemos em verdadeira comunhão. E é interessante que quando nós entendemos esse ponto, a gente aprende uma outra verdade. Que verdade? A única forma, meus irmãos, a única maneira, meus amigos, de desfrutarmos de verdadeira comunhão é através da cruz. A única forma, a única maneira de nós desfrutarmos de comunhão é através da cruz do Calvário. É somente lá que a obra de Cristo faz com que os nossos pecados eles venham ser perdoados. É somente lá que a gente deixa de estar em conflito, em guerra, em inimizade em relação a Deus, e passamos a ser seus amigos, passamos a integrar a sua família na condição de seus filhos, e aí nós passamos a ter comunhão com aqueles que, à semelhança daquilo que aconteceu conosco, também foram feitos filhos e filhas de Deus a partir da obra de Jesus Cristo. Com exceção da cruz, com exceção do sacrifício do nosso Salvador, não há forma, meu irmão, não há maneira, minha irmã, de nós termos comunhão no seu sentido verdadeiro, de nós termos comunhão no seu sentido real, de nós termos comunhão no seu sentido espiritual. No máximo, você pode ter um bom relacionamento, mas comunhão de maneira aprofundada, mas comunhão de maneira verdadeira, sem a cruz do Calvário, sem o sacrifício de Cristo, isto é impossível. E quando nós aprendemos isso, nós extraímos também uma outra lição para cada um de nós. Que lição? A necessidade que nós temos de nos assegurarmos, a necessidade que nós temos de termos segurança que nós estamos sob a cruz de Cristo, para que somente assim nós possamos desenvolver verdadeira comunhão. Nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos ter essa certeza que estamos sob a cruz de Cristo, e uma vez que nós estamos nessa condição, uma vez que nós estamos nessa situação, nós podemos de fato desfrutar de comunhão com os nossos irmãos. Na medida que nós entendemos isso, meus irmãos, na medida que nós entendemos isso, minhas irmãs, essa necessidade, essa consciência de que nós fomos alcançados pela cruz, de que o sacrifício de Cristo, ele foi colocado sobre nossas vidas, aí sim nós vamos ter facilidade, aí sim nós vamos ter um caminho todo aberto para nós estreitarmos os nossos laços, para vivermos na comunhão que Deus exige, a exemplo daquilo que nós encontramos na igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos. E é dessa forma que Deus deseja que nós vivamos. É dessa maneira que Deus deseja que nós estejamos agindo aqui nesse mundo, para que assim nós possamos ser verdadeira igreja de Cristo, verdadeira igreja do Senhor. Quando a gente perde o foco da cruz, quando a gente perde o foco de Cristo, a gente começa a se deparar e focar em coisas que são banais, em coisas que são pequenas, que quando não solucionadas, que quando não corrigidas, elas acabam prejudicando, destruindo a nossa comunhão cristã. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, precisamos estar sempre focados na cruz, precisamos considerar aquilo que Cristo fez por nós,
não só individualmente falando, mas coletivamente falando. Para quê? Para que a gente possa cada vez mais aprofundar a nossa comunhão aqui na terra. Então, em terceiro lugar, quando Cristo estava sofrendo, em terceiro lugar, quando Cristo estava morrendo no Calvário, Ele estava nos reconciliando com Deus, nos reconciliando com o Senhor. Contudo, o apóstolo Paulo não para por aí. E em quarto lugar, ele nos mostra uma quarta ação. Em quarto lugar, ele nos mostra a quarta obra que Cristo realizou quando estava nos reconciliando com Deus. Ou seja, Cristo, em quarto lugar, evangelizou a paz. Cristo, em quarto lugar, ele evangelizou a paz. Vejam aí, versículo de número 17. Efésios capítulo 2, versículo de número 17. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Então, aqui no versículo 17, Paulo, ele nos ensina que Cristo veio como proclamador da paz, tanto para judeus como também para gentios. Cristo, ele veio como proclamador da paz, não só para os judeus, mas também para os gentios. Como príncipe da paz que Cristo é, essa foi a mensagem que ele veio anunciar. A paz que nós temos com Deus, a paz que nós temos com o Senhor, através do perdão de pecados que Cristo nos dá, através do perdão de pecados que Cristo ele promove em relação às nossas vidas. Durante seu ministério aqui na terra, e sobretudo quando estava lá no Calvário, pendurado no madeiro, Cristo ele se empenhou a anunciar a paz a todos, sem nenhuma distinção, sem nenhuma divisão, sem nenhuma separação, para que todos, sem distinção, pudessem desfrutar desse privilégio. Que privilégio? A paz com Deus, fruto do perdão dos nossos pecados. Que privilégio? A paz com Deus, fruto da nossa reconciliação com o Senhor. Então, é dentro desse sentido, é nessa forma que Paulo diz que ele, Cristo, ao nos reconciliar, ele estava evangelizando a paz. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós extraímos mais uma outra verdade, nós extraímos mais um outro princípio. Que verdade? Que princípio? A pregação do Evangelho é o instrumento que Deus usa para a sua reconciliação. A pregação do Evangelho é um instrumento que Deus usa para a reconciliação. Não há, meus irmãos, não há, minhas irmãs, como sermos integrados à Igreja de Cristo, ao povo de Deus aqui na terra, sem que nós tomemos conhecimento do Evangelho, sem que nós tomemos conhecimento das boas novas de salvação. Não há. Para que nós sejamos integrados à Igreja de Deus, para que nós façamos parte do corpo de Cristo aqui na terra, antes de mais nada, nós precisamos tomar consciência. Antes de mais nada, nós precisamos entender as boas novas do Evangelho da salvação. É através das boas novas do Evangelho que vem a fé. É através da fé que vem a salvação. E com a nossa salvação, a nossa reconciliação com Deus. E com a nossa reconciliação com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Então veja que tudo acontece de maneira atrelada. E tudo se inicia no fato de nós ouvirmos a palavra. Tudo se inicia no fato de nós ouvirmos o Evangelho da paz. Foi assim, meus irmãos, foi assim, meus amigos, que a igreja se desenvolveu em termos internacionais, conforme nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, não ficando apenas reduzida a Jerusalém, se estendendo à Judéia, se estendendo a Samaria e até os confins do mundo. É essa a tônica que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. E por que isso se deu? E por que isso aconteceu? Por uma razão muito simples. Os apóstolos, como representantes de Cristo, os discípulos, como continuadores da obra do Senhor, eles saíram mundo afora, evangelizando. Eles saíram mundo afora, pregando a paz. Por isso, nós dizermos que sem a pregação, sem a proclamação da paz, não há reconciliação.
quer seja com Deus, quer seja com os reconciliados com Deus. Por isso nós temos essa necessidade. E isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, traz implicação para mim, para você, para todos nós. Em que sentido? No sentido de nós sermos esses instrumentos que levam a paz através do Evangelho. No sentido de nós sermos instrumentos de Deus na propagação da verdade da paz. Para quê? Para que, assim como acontece conosco, outras pessoas possam ser reconciliadas com Deus e com os demais salvos, para que assim outras pessoas possam desfrutar a semelhança do que acontece conosco, da comunhão com Deus, da comunhão com o Senhor. Por mais que seja repetitivo, nós estarmos batendo sempre nessa tecla, nunca será demais nós falarmos, nunca será demais nós dizermos acerca dessa necessidade, dentro da nossa simplicidade, dentro da nossa capacidade, aproveitando as oportunidades que Deus ele nos dá diariamente para falarmos desse Evangelho da paz, dentro dessa perspectiva, dentro dessa esperança, conforme Deus operou em nós, possa operar naquelas pessoas que nos ouvirem, naquelas pessoas que nos escutarem, para que assim elas venham ser reconciliadas com Deus, como nós fomos, para que assim elas possam integrar a Igreja de Deus, assim como nós integramos a Igreja de Deus, e aí possamos ter comunhão verdadeira, comunhão genuína com essas pessoas. Tudo depende, meus irmãos, tudo se inicia, minhas irmãs, através da pregação, da evangelização, das boas novas de paz, conforme Cristo ele nos ensinou e viveu em sua vida. Então, em quarto lugar, Cristo ele realizou a nossa reconciliação. Em quarto lugar, Cristo, quando estava sofrendo e morrendo no Calvário, ele estava evangelizando a paz. Mas não só isso. Em quinto e último lugar, nós temos a quinta obra. Nós temos a quinta realização de Cristo dentro desse processo de reconciliação. Ou seja, quando Cristo estava sofrendo, quando Cristo estava morrendo no Calvário, ele estava, em quinto lugar, promovendo acesso a Deus. Em quinto lugar, ele estava promovendo acesso a Deus. Vejam aí, versículo 18, Efésios capítulo 2, versículo de número 18. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque por ele, ou seja, por Cristo, veja, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, através desse trecho, através desse verso, Paulo ele fala que Cristo, meus irmãos, que Cristo, minhas irmãs, ele nos garantiu acesso a Deus, como ele garante a qualquer judeu, como ele garante a qualquer gentio que se volta para o Senhor. No Calvário, quando estava sofrendo, quando estava morrendo, Cristo ele estava promovendo o nosso acesso a Deus, o nosso acesso ao Senhor. Uma vez que a parede da inimizade foi derrubada, e a gente já viu isso em pontos anteriores, judeus e gentios, a semelhança que acontece conosco, agora nós podemos desfrutar do grande privilégio, agora nós podemos desfrutar do grande benefício da presença de Deus na nossa vida, da presença do Senhor no nosso viver. Através de quem? Através do Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você, que habita em todos nós. O Espírito que a salvação de Cristo nos garantiu, ele nos liga a Deus. Como consequência, nos liga uns aos outros, de sorte que hoje nós temos esse acesso direto a Deus, esse acesso direto ao Senhor. Eu queria chamar a atenção do significado dessa palavra acesso, que Paulo ele a usa aqui no versículo 18. Ela diz respeito, meus irmãos, ela diz respeito, meus amigos, ao privilégio de se ter acesso à presença do rei, dentro de um contexto bíblico, dentro do contexto, sobretudo, do Antigo Testamento. Quando a gente analisa um pouco da história, a gente vê o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de Império Persa, sobretudo ali nos tempos de Daniel. E dentro da estrutura governamental do Império Persa, havia essa função, a função da pessoa que era responsável
por avaliar e aprovar aquelas pessoas que davam acesso, ou que teriam acesso, melhor dizendo, à presença do rei. Essa palavra que Paulo usa aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 18. Ele mostra que Cristo é essa figura, que Cristo exerce essa função. Ele nos dá acesso à presença de Deus, Ele nos coloca na presença real, para que assim nós possamos ter audiência com Deus, como existia no mundo antigo. Então, Cristo é aquele que também promove para mim, promove para você, promove para cada um de nós acesso à presença, não ao rei humano, mas Ele promove acesso à presença do Rei dos Reis, dos Senhores dos Senhores. Que grande privilégio, meus irmãos, que grande privilégio, minhas irmãs, nós temos a partir de Cristo, nós temos a partir da sua reconciliação. Por quê? A obra de Cristo foi tão poderosa, porque a obra de Cristo foi tão especial, que dentre várias coisas, ela nos dá esse privilégio, de podermos ter acesso ao nosso Deus, de podermos ter acesso ao nosso Senhor, para poder desfrutar da sua presença, para poder ouvir a sua voz, para poder nos dirigir a Ele. Tudo isso acontece conosco, meus irmãos. Tudo isso se dá a nós, minhas irmãs, dentro dessa nova realidade que nós vivenciamos. Nós estamos na presença de Deus porque o Espírito Santo habita em nós. Nós ouvimos a voz de Deus porque nós estudamos a sua palavra. E nós nos dirigimos a Deus em conversa porque nós temos o privilégio da oração. E tudo isso é possível, tudo isso é real, porque Cristo nos reconciliou com Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E é justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que a gente precisa estar cada vez mais consciente desse privilégio, que a gente precisa se deleitar cada vez mais com esse grande benefício. Nós estamos na presença de Deus, não é por um período, não é por um longo tempo, mas nós estamos constantemente na presença de Deus, ao longo da nossa vida aqui na terra, que marca a certeza, que marca a confiança que nós devemos ter, que na eternidade, essa realidade ela vai perdurar. Estamos na presença de Deus hoje, estaremos na presença de Deus no futuro, para todo sempre. Amém. Então, quem obteve isso para nós? Cristo. Como foi que Cristo obteve isso para nós? Através da sua reconciliação. E não é mais um privilégio do povo judeu, não é mais um privilégio somente dos gentios, mas de todos que se voltam para Cristo, mas de todos que reconhecem a Cristo como Salvador. Esse é o nosso grande privilégio, meus irmãos. Essa é a nossa grande bênção, minhas irmãs. E a gente precisa cada vez mais aproveitar desse privilégio, saber que nós estamos na presença de Deus, aprofundar a nossa comunhão com Ele, quer seja através da sua palavra, quer seja através da oração, para que cada vez mais nós estreitemos os nossos laços com aquele que é a autoridade das autoridades, com aquele que é o Rei dos Reis, com aquele que é o Supremo dos Supremos, o nosso Deus, através de Jesus Cristo. Que grande obra o Senhor realizou, que grande trabalho Ele efetivou quando estava lá na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, meus amigos, aqui nesse trecho de Efésios capítulo 2, versículos 14 até o versículo de número 18, nós encontramos uma pequena descrição da grandiosa obra de reconciliação que Cristo fez por mim, fez por você, fez por todos nós que hoje somos salvos e salvos em Cristo Jesus. Quando nós nos atemos a considerar essas verdades, a gente fica boquiaberto, a gente fica perplexo, a gente fica admirado com quão grandes benefícios Cristo Ele adquiriu e adquiriu por cada um de nós. Por quê? Porque através da sua obra de reconciliação, Cristo destruiu a inimizade. Por quê? Porque através da sua obra de reconciliação, Cristo aboliu os mandamentos. Por quê? Porque através da sua obra de reconciliação, Cristo nos reconciliou com Deus. Por quê? Porque através da sua obra de reconciliação, Cristo evangelizou a paz. Por quê? Porque através da sua reconciliação, Cristo, Ele promoveu acesso a nosso Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E tudo isso
meus irmãos, tudo isso, minhas irmãs, é a realidade que nós temos hoje, é a realidade que nós temos agora, no presente instante. Não é uma promessa para depois, não é uma promessa para o futuro, não, mas é uma realidade do hoje, é uma realidade do agora, através daquilo que Cristo ele fez por nós na cruz do Calvário. Contudo, antes de nós encerrarmos a nossa meditação, antes de nós encerrarmos a nossa pregação, nós queríamos nos dirigir, em especial para aquelas pessoas, amigos e amigas nossas, quer sejam pessoas aqui presentes, quer sejam aquelas pessoas que nos acompanham através da internet. Em que sentido? No sentido de conclamar a vocês, a que vocês clamem para que o Espírito Santo possa aplicar a obra de Cristo de reconciliação na sua vida. Somente Ele, meu amigo, somente Ele, minha amiga, pode fazer isso, fazer com que você desfrute desses privilégios, fazer com que você experimente dessas bênçãos. Contudo, dentro desse processo, você tem pelo menos uma responsabilidade. E que responsabilidade? Clamar, pedir, suplicar, se humilhar, para que a palavra de Deus, através da instrumentalidade do Espírito Santo, ela possa ser aplicada à sua vida, ela possa descer ao seu coração, ela possa ficar fixada na sua mente, e você não descanse, e você não pare, enquanto esses benefícios da salvação se tornarem reais na sua vida. Faça isso, meu amigo, faça isso, minha amiga. Disto depende a segurança da sua alma, não só no presente instante, mas disto depende a segurança da sua alma na eternidade. Portanto, não brinque com isso, não brinque. Como eu sempre gosto de falar, como eu sempre gosto de dizer, se tem um bem que é valioso para cada um de nós, esse bem é a nossa alma, porque não só a nossa alma, ela tem implicações para a nossa vida presente, mas também a nossa alma tem implicações para a nossa vida eterna. Então, peçam a Deus, clame a Deus, para que o Espírito Santo infunda no seu coração essa palavra, para que o Espírito Santo possa transformar a sua vida, e hoje, para a glória de Deus, Ele venha lhe reconciliar com Ele, para que assim você possa, para todo sempre, desfrutar da sua presença em sua vida. Então, façam isso, meus amigos, façam isso, minhas amigas, e que assim todos nós tenhamos aprendido, e que assim todos nós tenhamos compreendido pelo menos um pouco, pelo menos um relance desta grande obra de reconciliação que Cristo adquiriu por nós, quando Ele estava sofrendo, quando Ele estava morrendo na cruz do Calvário. Então, que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele, Deus, aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.